As 7 taças da ira de Deus. Apocalipse 15:16 narra o julgamento de Deus sobre a humanidade com 7 flagelos finais. O apóstolo João vê 7 anjos que recebem 7 taças que serão derramadas sobre a terra. Essas taças são acontecimentos que demonstram a ira de Deus sobre o pecado. Cada taça traz um juízo de Deus sobre o mundo. Havia adoração diante do trono de Deus, mostrando que mesmo diante do julgamento e da ira divina, o Senhor merece ser glorificado. E os remidos, os salvos, estão diante do Senhor, no mar de vidro que representa os povos, mas também há fogo, que significa a ira e o juízo de Deus. Um dos 4 seres viventes, que são os querubins, entrega as 7 taças para os anjos. Os 7 anjos saem com as taças para derramar a ira de Deus sobre o mundo. Quando o primeiro anjo lançou a primeira taça, sobrevieram úlceras nas pessoas que têm a marca da besta. Essa primeira taça é específica contra aqueles que negaram a Jesus como Senhor e acreditaram nas mentiras do anticristo. Com o derramar da segunda taça, o mar se torna em sangue. A segunda trombeta havia feito que apenas a 1/3 parte dos oceanos fosse afetada, mas agora com a segunda taça, o mar totalmente se torna em sangue. Isso pode ser entendido com as guerras em torno do petróleo no subterrâneo dos mares, mas também com a poluição e a morte de todos os seres marítimos. Ao derramar a terceira taça, os rios se tornam em sangue. Enquanto a terceira trombeta afetou apenas a 1/3 parte das fontes de água doce, agora com a terceira taça, todos os rios, ou seja, toda a água potável, é atingida e se torna em sangue. Isso pode ser entendido por causa da poluição total da água potável e também por causa das enchentes e tragédias envolvendo os rios, que matarão muitas pessoas, como já tem acontecido. Mas principalmente, devido à escassez de água potável, haverão guerras, ou seja, por causa desta água haverá sangue. Ao derramar a 4ª taça, acontece o superaquecimento do sol. Enquanto a 4ª trombeta havia feito que a 1/3 parte do sol, a lua e as estrelas se escurecesse, agora com a 4ª taça, o aquecimento é praticamente insuportável, como efeito da poluição do ser humano e também provocando o degelo das placas polares. Com esse superaquecimento, as pessoas blasfemarão contra Deus e não se arrependerão das suas más obras. A 5ª taça faz com que haja trevas sobre o trono do anticristo, ou seja, aquele que havia enganado as pessoas, prometendo paz. O seu trono obscurecerá, mostrando quem verdadeiramente ele é. Ao cair a 6ª taça, acontece o secamento do rio Eufrates, abrindo caminho para que os reis do Oriente venham até Israel para a grande e última guerra do Armagedon. Ali, às margens do rio Eufrates, já seco, o dragão, a besta e o falso profeta cospem 3 espíritos malignos,
semelhantes a rãs, que são consideradas animais impuros para os judeus. Eles formam a trindade satânica, que é a manifestação de Satanás, o antideus, na forma de um dragão, a manifestação do anticristo, que é contra o Senhor Jesus, mas imita, tentando ser um falso Cristo através da besta, e também um falso profeta que engana, fingindo-se do Espírito Santo, prometendo palavras de bênção e paz para as pessoas. Neste momento, esses três espíritos malignos tentarão convencer as pessoas que já estão sofrendo por causa das trevas, da falta de água potável, dos cânceres e doenças malignas. Eles são enganados, pensando que poderão vencer a Cristo, o Cordeiro de Deus. Este local chamado Meguido foi onde Josué derrotou os cananeus, o mesmo lugar em que Gideão, com apenas 300 homens, venceu os midianitas. Foi onde a rainha Jezabel foi morta e Saul foi derrotado. Este lugar, no Monte Meguido e as planícies de Esdrelon, simboliza que o bem vence o mal. Esse é o significado da batalha do Armagedon, que o Senhor defenderá o seu povo e o inimigo será finalmente derrotado. Ao cair a sétima taça, acontecem grandes catástrofes mundiais. O maior terremoto de toda a história, abalando todo o planeta. Chuvas de pedras pesando cerca de 35 quilos, que acreditamos ser meteoros, e raios destruindo toda a terra em uma grande tempestade. Isso é o juízo final de Deus sobre a humanidade. Neste momento, o apóstolo João ouve uma voz vinda do trono que diz: feito está. Essa pequena expressão nos lembra quando Jesus expirou na cruz após dizer tetelestai, está consumado. E quando Jesus usa novamente essa expressão, nos mostra que chegou o momento do juízo final. As 7 taças do Apocalipse são: a primeira, úlceras sobre aqueles que tiverem a marca da besta. A segunda taça, o mar se torna totalmente em sangue. A terceira taça, os rios também se tornam em sangue. A quarta taça, o superaquecimento do sol. A quinta taça, as trevas sobre o trono do anticristo. A sexta taça, o secamento do rio Eufrates e a guerra do Armagedon. A sétima taça, raios, terremotos, meteoros e a destruição total do planeta Terra. Com essa mensagem aprendemos que Jesus virá como juiz para fazer justiça. Agora é o tempo da graça, do arrependimento e da salvação. Mas naquele último e grande dia do juízo final, prevalecerá a justiça de Deus contra o pecado. Que possamos nos converter enquanto é tempo e nos preparar para a volta do Senhor Jesus.